importante a nível de compreensão da teologia, né? Da linha, do fio que a história da redenção ela toma a partir desse encontro, desse momento que Deus chama Abraão e Deus dá a Abraão algumas promessas e uma missão. Então, aqui em Gênesis 12, a gente tem o relato dessa chamada. Vamos ler juntos, a partir do verso 1. Diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Vou convidar você para a gente fazer mais uma oração. Senhor, obrigado, porque nosso coração é tão moldado pelo nosso tempo, Senhor. É tão limitado pela perspectiva de um tempo tão estranho como o nosso. Mas mesmo assim, aprove ao Senhor abrir os nossos olhos. Nos dá uma perspectiva diferente de vida e nos dá, Senhor amado, uma cosmovisão ampliada, Senhor, para que não tivéssemos o nosso mundo apequenado pela incapacidade de enxergar o todo daquilo que o Senhor está fazendo na história. Que o Senhor, nessa manhã, nos conduza na meditação dessa palavra e que sejamos, mais uma vez, tocados pelo Teu Espírito Santo, para que saiamos daqui com a nossa visão ainda mais clara, com a nossa perspectiva ainda mais aumentada, Senhor, e com o nosso coração ardendo de fé. Que o Senhor fale conosco e que o Senhor venha sobre nós com palavra profética nessa manhã. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, esse texto é um dos textos mais decisivos da Bíblia. Aqui, nesse texto que a gente acabou de ler, a história da redenção, ela avança de forma decisiva. Após a queda, o dilúvio, a dispersão em Babel, Deus agora resolve chamar um homem só. Chamar uma pessoa apenas. Resolve aparecer e falar com uma única pessoa.
Abrão, para que esse homem seja um instrumento da sua promessa. Esse texto é também um texto de transição. O paradigma está mudando aqui. Aliás, vários paradigmas estão mudando aqui. E ele vai fazer a transição de Abraão, assim como de parte da história da redenção, a partir desse momento. Nós estamos tratando lá na Comunidade da Cruz, nesse início de ano, falando sobre essa virada de ciclo emocional que o final de ano causa na gente. A gente, por mais que saiba que é só mais um dia após o outro, a gente tem uma quebra emocional e um recomeço emocional quando a gente vira um ano. Pode ser só emocional, meus irmãos, mesmo, mas é um fato. Acontece dentro de nós. Talvez porque estejamos inseridos na nossa cultura, talvez porque isso tenha sido martelado culturalmente na nossa cabeça e entrou em nós, ou talvez porque aquele que estabeleceu os começos e os fins, e os ciclos do Sol e da Lua, e os ciclos da Terra e do universo inteiro criado, estabeleceu também esse ciclo que vai moldando a forma como a gente responde para a vida quando começa um novo ano. E a partir desse momento na vida de Abrão, vai começar um novo ciclo completamente diferente, porque quando Deus, às vezes, nos chama e fala conosco, nos dá uma direção, meus irmãos, é ano novo, é novo ciclo, é começo de coisas novas, de coisas que podem nos conduzir a lugares que a gente jamais imaginou andar, pisar, a coisas que a gente jamais imaginou sentir. Quando que no auge do meu pecado, com 18, 19 anos, eu imaginaria chorar na presença de Deus? Quando, meus irmãos? Mas Deus muda vidas e inicia novos ciclos. E aqui na vida de Abrão, Deus está anunciando que vai começar um período de transição na vida dele. Transição de um mundo sob maldição para um mundo sob promessa. Deus havia dito que os homens iam estar debaixo da maldição e agora Deus renova a sua promessa redentora sobre a vida de um homem. Transição de uma estabilidade humana para peregrinação pela fé. Ele está lá, na sua estabilidade. E Deus chama ele, arranca ele dessa estabilidade onde ele já havia prosperado e multiplicado seus bens e traz ele para uma realidade de vida de peregrino, meus irmãos. Coloca o cara para andar no deserto. Coloca aquele homem para ir para um lugar onde ele nem sabe para onde vai. Transição de algo palpável, tangível, visível, para algo invisível. Não é assim quando Cristo nos convida para a gente viver com Ele, meus irmãos? É assim. Ele diz para a gente o seguinte: olha, as coisas que se veem são movidas pelas coisas que não se veem. A realidade aparente é movida pela realidade não aparente. O visível pelo invisível. É isso que Deus está falando para esse cara. Você vai precisar transicionar desse lugar onde você só olha para as coisas visíveis. Abrão significa aquele que olha para o céu, para as estrelas. Provavelmente ele era um tipo de astrólogo, é o que grandes teólogos acreditam. Ele ficava olhando para o céu e tentando entender as estrelas. Para de olhar para o mundo visível. Agora você vai caminhar com o invisível. O invisível vai guiar a sua vida a partir de agora. Transição de uma segurança natural para uma dependência total de Deus. Talvez isso esteja acontecendo na sua vida ou vá acontecer esse ano na sua vida. Aquilo que você
se agarrava, que naturalmente trazia a você segurança, é aquilo que Deus vai falar para você: tire a sua mão, porque a sua segurança está em mim. Está em mim. Aqui a gente está diante de um rito muito grande de passagem de transição, que começa quando Deus chama Abraão. Então veja bem, primeira coisa que eu preciso aprender sobre essa caminhada de fé. Esse aqui é o pai da fé, é Abraão. E a Bíblia chama ele de pai da fé justamente por causa dessa experiência. Mas só que essa experiência, meus irmãos, ela não começa em Abraão. Assim como ela não começa em nós. Ela começa naquele que chama. Ela começa naquele que é soberano. Ela começa em Deus. A transição de uma vida caminhada, vivida, baseada naquilo que se vê, para uma vida baseada naquilo que é invisível, mas que guia a nossa vida, ela não começa em nós. Essa é a primeira coisa que o texto ensina. No versículo 1 diz o seguinte: ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. O chamado não nasce em Abrão. A Bíblia está dizendo o seguinte: Abrão não estava orando. Abraão não estava buscando Deus. Abraão não servia a Deus. Abraão tinha uma linhagem, por mais que ela fosse da linhagem da promessa, meus irmãos, a gente sabe que a linhagem da promessa se corrompeu. E ela passou a adorar outros deuses. E ela passou a abandonar a revelação que ela tinha do Deus verdadeiro. Só que, de repente, naquele homem de cultura pagã, e embora da linhagem da promessa, alguém que se perdeu na sua história a adoração ao Deus verdadeiro, o Deus verdadeiro decide aparecer para ele. E decide chamá-lo. Então, olha aqui para mim. O chamado a uma vida de fé começa em Deus. Talvez a única coisa que você possa enxergar é a sua decisão. Mas Deus está chamando você hoje para enxergar além disso. Porque Ele te amou antes que você o conhecesse. Porque Ele te escolheu antes que você o escolhesse. Porque Ele te encontrou quando você não o procurava. Porque Ele te buscou quando você não tinha nenhuma perspectiva de que Deus pudesse te buscar. Ele foi lá, na sua realidade, na sua vida, e buscou você. A verdadeira fé nasce da compreensão do Verbo vivo que desce do céu, que encarna e que vem em direção aos homens e que entrega a sua vida pelos homens e os chama para viver não pelo visível, mas pelo invisível. Não pelo tangível, meus irmãos, mas por aquilo ou por aquele que chama. Isso é graça soberana. É um Deus que soberanamente resolveu te amar e resolveu me amar. Pelo que você tinha, pelo que Abraão tinha, pelo que nós podíamos oferecer, porque nós temos tantos talentos, né? A gente pode oferecer tanto para a obra de Deus. Não, meus irmãos, não. Deus pega pescadores e revoluciona o mundo. Ele não precisa de ninguém. Nós é que precisamos dele. Mas porque ele, sem nenhuma falta, decidiu amar a você. Essa fé nasceu no seu coração.
E você que não enxergava, voltou a ver. E você que não podia ouvir, escutou a verdade. E essa verdade transformou a sua vida. E por isso você está aqui. O nosso assunto hoje é fé, amém, meus irmãos? E a fé verdadeira nasce do chamado do Deus verdadeiro. Aquele que chama. Efésios diz, nós somos salvos pela graça mediante a fé, e isso não vem de vós. Fé é dom de Deus, para que ninguém se glorie diante dele. Então, veja bem, a fé bíblica é fé numa pessoa, na promessa dessa pessoa, naquele que chama, naquele que atrai, naquele que busca. Segundo, uma coisa que vai ser difícil dizer para vocês, mas eu preciso dizer para vocês nessa manhã. O chamado de Deus, a fé verdadeira, ela envolve uma ruptura. Amém? Olha o que o texto diz. Sai da tua... primeiro da tua terra, né? Olha só, são 3 coisas. Terra, parentela e casa do teu pai. Caramba, pastor. Então, Deus está chamando esse homem num nível de arrancá-lo de todas as suas seguranças. Todas elas. Isso é muito difícil. Isso é algo muito complicado de se viver. Mas isso, meus irmãos, é a verdadeira fé cristã. A fé cristã, ela não nos permite amuletos. Não nos permite muletas. Ela não nos permite uma vida ancorada em nada que não seja no Deus que é Jeová Jireh, o provedor. Ela não nos permite uma vida ancorada em nada que não seja aquele que te chamou. Aquele que foi até você e que te buscou onde você estava e que disse, você é meu. Você é minha. Eu te gerei e te chamei no ventre da tua mãe. O que você está respondendo agora aí tem a ver com o chamado que eu fiz para você na eternidade. É que você não sabe ainda, mas eu tenho um propósito para a tua vida, e esse propósito que eu tenho para a tua vida tem a ver com a história da humanidade e tem a ver com o que eu quero para você. Porque eu te chamei na tua geração. Às vezes, Deus faz isso que fez com Abraão. O que, pastor Del? Chama um dentro da casa. E como é que vai ser? Ruptura. Não é? Porque essa ruptura, Abraão não saiu de lá parando de falar com o pai, parando de falar com a mãe, amém? Ele só saiu. Por quê? Porque agora ele tinha um novo caminho a trilhar. Então veja bem, a verdadeira fé faz com que você rompa primeiro com a sua terra, com aquilo que você está apegado, com esse mundo, meus irmãos. A nossa terra é o mundo, não é verdade? Deus não criou, não foi um jardim, não colocou o homem lá dentro? Adão e Eva? E não disse para o homem ser o gerente dessa terra? É para isso que a gente é chamado. Aí Deus está falando para mim e para você o seguinte, olha, primeira coisa que você precisa aprender na verdadeira fé, na fé cristã verdadeira, é que você precisa romper com o paradigma desse mundo. É que a cosmovisão desse mundo, é que a percepção desse mundo, aquilo que você chama hoje de lugar de segurança, de lugar da tua habitação, não serve mais para você. Ur dos caldeus, Abrão, não é mais lugar para você. Eu me lembro que, quando eu me converti, alguns amigos meus, eu tinha ido para a igreja no domingo, e alguns amigos meus me chamaram para um lugar lá, que era um inferninho, lá onde eu morava. E eu fui lá nesse inferninho com os meus amigos, porque eu achava, não tem nada a ver, eu estou indo na igreja, mas eu vou fazer o que eu quero da minha vida, né? E eu fui lá. E, meus irmãos, ninguém na igreja falou assim, olha, você tem que parar de fazer isso, ou parar de fazer aquilo, porque isso é pecado, porque isso não é... Não foi assim que aconteceu. Eu fui lá,
no inferninho. E quando eu cheguei lá, aquela dança, aquela coisa toda, e a princípio eu me diverti um pouquinho. Aí lá pelo meio da coisa, algo bradou assim no meu coração: você não pertence mais a isso aqui. Ninguém, meus irmãos, foi legalista comigo. Ninguém. Eu tinha uma banda de rock. todo coroa, né? Tinha uma banda de rock, né? Quando era garoto. Mas eu tinha uma banda de rock. Tocava ali em São Conrado, num terreno grande que tem ali, que tinha, na verdade, no início da Estrada das Canoas ali com a minha banda ali. E aí eu comecei lá e falei com a irmãzinha assim, a irmãzinha daquela de oração, da igreja pentecostal, né? Aquela do coque. Aí eu falei assim, ela vai me arrebentar se eu perguntar para ela, né? Aí eu falei, irmã, eu posso continuar tocando meu rock lá e vindo para a igreja e tal? Pô, eu tenho que largar, não sei o quê. Só que a minha questão era mais profunda. Não era a música em si, a música é tranquilo. Mas é porque o ambiente me fazia cometer coisas que eu não cometia na igreja. Não poderia, enquanto crente, praticar. E aí, eu tô lá, garotão, novão, magro ainda, acreditem, meus irmãos, eu era magro. Impressionante, né, isso? A vida dá muitas voltas, né? E aí, lá no auge da minha magreza, eu perguntei para a irmã se era legal continuar lá, se não era. E aí ela falou assim, olha o que ela falou, olha que irmã sábia, meus irmãos. Tem coisas que a gente só o Espírito Santo mesmo. Ela falou assim, meu filho, não se preocupa com isso não, só anda mais perto de Jesus. Porque a tua amizade com ele vai dizer as coisas que você depois vai ver que não tem importância nenhuma. E aí foi assim. À medida que eu me aproximei de Cristo, e cada vez eu fui ficando mais íntimo, mais amigo de Cristo, algumas coisas pararam de fazer sentido para mim. Conectou com a mensagem agora? Esse paradigma para de fazer sentido para a gente. E a gente ainda quer, porque o pecado ainda está na gente. Mas a gente já fala, cara, eu preciso desconectar disso aqui. Porque isso aqui não é mais algo a qual eu pertença. Sabe? E Abrão é convidado por Deus a deixar a sua terra. Os costumes, a cultura, a forma de se adorar, de se pensar a realidade de Ur dos Caldeus, Abrão tinha que romper com aquilo. Abrão tinha que ir para um outro lugar e começar de novo. E aí ela fala o seguinte, o texto fala o seguinte, você tem que romper com uma segunda coisa, com a tua parentela. Vamos abranger isso aqui para todo mundo que possa ter um tipo de influência na nossa vida. Veja bem, meu irmão, você não precisa, para ser crente, parar de falar com ninguém, amém? Pelo amor de Deus. Todos os meus amigos da banda, todo mundo, de vez em quando o pessoal ainda se reúne hoje, tudo coroa. Eu vou lá, abraço todo mundo, dou beijo todo mundo, converso todo mundo. A gente senta, eu sento com o violão, eu toco algumas canções com eles. Não tem problema isso. Não é deixar de amar ninguém. É que, olha só, qualquer coachzinho de internet, tá? Desculpa usar essa palavra, mas a gente tem que depreciar, porque realmente está fazendo um estrago na nação. Mas qualquer cara desse sabe que há fases da nossa vida que algumas pessoas não cabem, meus irmãos. Eu estou mentindo para você? Por quê? Porque será nocivo demais para você estar com aquelas pessoas. Porque vai te fazer muito mal estar com aquelas pessoas. Talvez depois você possa fazer um caminho de retorno. Com mais maturidade, com mais conhecimento, com mais entendimento, com mais firmeza, uma série de coisas. Mas às vezes, em alguns momentos da vida, você precisa fazer ruptura com parentela. Talvez porque para você transicionar de um lugar para o outro, desse patamar espiritual para esse, você precisa ainda de um pouco de solitude, de um pouco de estar um pouco focado nesse objetivo de subir, de ir para esse lugar novo que Deus está chamando você. E estou falando de prosperidade, nada disso não, tá? Estou falando de espiritualidade, tá bom? Então, para você, às vezes, ter esse tempo, sabe? Para repensar a sua forma de agir, as coisas que estão viciadas no seu comportamento. Para você poder repensar isso tudo, você às vezes precisa de um tempo. E tem pessoas, meus irmãos, me desculpem, que você há de convir comigo que a gente precisa cortar da vida mesmo. E você sabe quem elas são.
você só está lutando contra isso, mas você sabe quem elas são. Pessoas que te fazem mal. Pessoas que, às vezes, sabe, parecem que querem o teu bem, porque elas mascaram muito bem isso, mas elas te conduzem a uma vida ruim, longe, afastada de Deus. E aí, como é que eu faço, pastor Del? Cara, gentilmente, agradavelmente, eu foco mais nos meus projetos, nas coisas que eu quero fazer, nas coisas que eu quero realizar, em pessoas, eu busco mais a presença de pessoas que podem somar para que esses projetos de vida meu avancem. E vou crescendo conforme Deus permite que eu vá crescendo. Amém, meus irmãos? Então, o chamado envolve ruptura. E a terceira ruptura, que é a mais difícil que o crente não quer fazer, é a da casa do nosso pai. A Bíblia fala que há um fútil legado dos nossos pais. E aí, meu irmão, eu sou pai, tá? Mas há coisas equivocadas na minha abordagem com meu filho que eu nem enxergo hoje. Então, certamente, há coisas das quais, quando meu filho for adulto, ele só tem 6 anos hoje, mas quando ele for adulto, ele vai ver que por mais boa intenção, por mais que eu fosse para a Bíblia para aprender como criá-lo de forma correta, eu errei. É normal. Nós erramos, falhamos, somos pequenos, somos miseráveis. No entanto, meu filho vai olhar para isso e eu espero que ele tenha a maturidade de romper com essas coisas. O que, pastor Del? Essa cultura errada. Sabe? O meu pai foi um pai muito presente, nordestino, um pai brabo, sabe? Colocava a gente na rédea. No entanto, ele tinha umas coisas muito, muito doidas, meu irmão. Você não tem noção de como ele era doido. Ele vinha tomar um café de manhã. Não, ele tinha muita coisa louca. Ele falava assim, filho, ele me via na cozinha e falava, cozinha não é lugar para homem não, rapaz. Vai para a sala. Cozinha é lugar de mulher, cara. Com essa voz, sabe? Aí só que umas 10 vezes mais grossa do que a minha. Aí eu tremia na base, né? Então ele tinha aquele negócio de obrigar você a comer tudo. Cozinha não é lugar de mulher. Uma série de culturas, meus irmãos. Ele tinha uma cultura religiosa pesada. Ele tinha várias culturas que eram ruins, né? Meu pai, eu pego ele no colo, a gente se ama de se beijar. Se converteu também, está na igreja, hoje ele mora na região dos Lagos. Mas a gente conversa muito sobre essas futilidades que foram heranças de comportamentos que a gente teve ali. Por exemplo, a gente descobriu que todo mundo na minha casa tinha o mesmo problema hormonal, que não é genético, é de cultura do que a gente come. Certo? Porque meu pai, ele acordava de manhã, colocava aquela mesa e ele mandava, meus irmãos, eu não tenho como fazer aqui não, ele mandava uma xícara, era essa aqui o arco da xícara dele, de café com leite até aqui em cima, assim. Um cafezão com leite, vários pães encharcados na manteiga. Minha mãe falava, Joaquim, você vai morrer, menino. Aí ele falava, morrer se eu não comer. E comia. Então aquilo passou pra gente, aquela cultura de uma alimentação hipercalórica de carboidrato, era só carboidrato. Nordestino, né? Tapioca. Imagina essa coisa toda. Era cultural dentro da minha casa, meus irmãos. Entende? Então há um fútil legado que nossos pais passam pra gente. Seja ele na questão de comida, de comportamento, seja em coisas mais íntimas, que a gente não pode nem contar, né? Seja em outras coisas e esferas da nossa vida. Mas a gente precisa ter a coragem, e eu quero te influenciar nesse início de ano, para você ter a coragem de fazer isso. Romper com a cultura que você tanto exalta da tua casa, da casa dos teus pais. Talvez você carregue até hoje, talvez você esteja na meia-idade ou na velhice, carregando isso até hoje. Isso te fazendo mal, corroendo e corrompendo a sua cultura familiar. Da família que você foi chamado para construir. Olha aqui para mim, Abraão estava sendo chamado para construir uma coisa nova.
E para construir uma coisa nova, ele precisava romper com culturas antigas que faziam mal para Abrão. E essas culturas antigas que faziam mal para Abrão também vinham não só da sua terra, não só da sua parentela, mas vinham de dentro da sua casa. Então você está sendo chamado hoje por Deus a romper com essa cultura, a romper com esse fútil legado, a romper com coisas que você hoje fala, cara, era muito legal isso. Meu filho, veja se isso de fato te faz bem. Veja se isso faz bem para a tua esposa. Veja se isso faz bem para o seu marido. Veja se faz bem para os seus filhos. Veja se faz bem para o projeto de vida que você tem hoje. Sabe? Para eu começar, meus irmãos, a pegar uma cultura simples, ao invés de estar ali jogado naquele monte de comida, ir para uma academia foi um sacrifício. Um sacrifício. Então a gente precisa romper com essas coisas. Precisa ter a coragem de romper e começar um ciclo novo. O ano virou, mas ele não vai mudar se você não mudar. Ele não vai mudar se você não decidir tomar decisões. Olha só. Deus começa a falar para Abrão tudo o que ele vai fazer. Versículo 2. De ti farei uma grande nação. E te abençoarei. 2. 3. Te engrandecerei o nome. 4. Te farei uma bênção. 5. Abençoarei os que te abençoarem. 6. Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E 7. Serão benditas em ti todas as famílias da terra. São 7 promessas que Deus faz a Abrão. E essas promessas estavam todas vinculadas a Abrão ter a coragem de se descolar daquele fútil legado e daquela história antiga que ele havia criado até ali. Estavam todas ligadas a isso. Se descola disso. E vai para onde? Vai para uma terra que eu te mostrarei. Que coisa, né? Gente, só o Espírito Santo pode fazer isso. Sabe por quê? Porque a fé verdadeira é uma fé naquilo que a gente espera. É fé na promessa. É fé naquilo que a gente não viu. A gente só espera que aconteça algo, mas a gente não viu. Então Deus aqui, ele não diz para Abrão tudo o que ele vai fazer, e nem o caminho todo que Abrão vai percorrer. Ele não propõe aqui uma perspectiva de GPS para Abrão. Ele propõe uma perspectiva divina, na qual ele diz, eu vou te mostrar. Gente, imagina isso. Você largar tudo que você crê por uma coisa que você ainda não pode ver o que é. Sabe? Por uma coisa que você ainda não enxerga o tamanho, a totalidade disso. Você só sabe quem te chamou e que ele vai contigo na caminhada. E isso é suficiente para a gente. Então, a verdadeira fé é nutrida pelo conhecimento do caráter daquele que nos chamou. E pela certeza de que não importa qual seja o caminho, ele vai com a gente nesse caminho. De que não importa a direção que seja, ele vai com a gente pelo caminho. Meus irmãos, e esse, olha aqui para mim de novo, é o único caminho seguro da vida. Isso é uma coisa importantíssima da gente considerar. Porque a gente se apega, às vezes, a coisas que prometem segurança para a gente, mas elas são todas falsas. Não há segurança no dinheiro, não há segurança na fama, não há segurança na multidão de pessoas ao nosso redor, não há segurança na nossa família, não há segurança em nada disso. Essas seguranças são parciais e todas concedidas por Deus. A segurança está onde? A verdadeira segurança, meus irmãos, está naquele que nos chamou. Essa é a verdadeira segurança. Por quê, pastor Del? Porque não importa como a gente viva aqui, todos os caminhos vão dar no mesmo lugar. E qual é, meus irmãos? Sendo pessimista como Salomão foi no Eclesiastes. Qual é o caminho que todo mundo vai? Hã? Pode falar mais alto, jovem?
La muerte, né? A morte. É a única coisa certa que o que nasce tem absoluta certeza que vai acontecer um dia na vida. Ela é o fim ou ela é um caminho no qual Ele também vai estar. E Ele também nos conduzirá à terra prometida. Essa é a diferença entre o que crê e o que não crê, entre a fé verdadeira e a fé de conveniência desse mundo. O que crê, meus irmãos, sabe que não importa o caminho, se for até o caminho final, o que importa é Ele estar conosco. O que importa é a presença dEle conosco. O que importa é estarmos debaixo da direção daquele que nos chamou. Olha a resposta de Abraão, depois que Deus diz que vai levar ele para onde ele vai mostrar ainda, não sabe nem para onde é, e diz para ele que vai fazer dele uma grande nação. Olha que loucura, gente. Um cara que a mulher é estéril. Deus fala para ele, eu vou fazer de ti uma grande nação. Isso é uma loucura de acreditar. Diz para ele, te abençoarei, eu te engrandecerei o nome, ou seja, vou fazer você famoso. Quem era Abraão naquela época? Ninguém. Abraão era mais um. E Deus falou, vou te fazer conhecido, famoso. Você vai ser uma bênção, vou abençoar os que te abençoarem, vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem, que se cumpre até hoje isso. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha só, uma promessa altamente messiânica. É o filho de Abraão, da linhagem de Abraão, que é Jesus, que vai abençoar todas as famílias da terra. E aqui essa promessa, seminalmente, Abraão nem está entendendo o que Deus está falando para ele ali. Ele está sem entendimento nenhum de como ele vai abençoar todas as famílias da terra. O que é isso? Parece uma promessa megalômana. Mas é Deus que está fazendo, então ele crê. Né? Então, vou te abençoar. O que Abraão responde para Deus? Deus, calma aí. Vamos sentar aqui, que eu quero que você me explique isso direito. Como é que vai ser? Quando vai ser? Aonde vai ser? Quem vai ser os parceiros que vão me bancar nessa viagem? Sabe? Como é que vai ser, Deus? Qual é o projeto que eu preciso fazer para poder chegar nesse final? Sabe? Essas coisas que nos trazem segurança. Olha o versículo 4. A resposta de Abraão é: partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. Que coisa linda, meus irmãos. É um homem que é tocado pela fé verdadeira de Jesus. Quando esse homem é tocado pela fé verdadeira, quando essa mulher é tocada pela fé verdadeira, ele levanta, ela levanta e vai. Talvez seja preciso fazer hoje isso na sua vida. Deixar as coisas que para trás ficam. Se desfazer de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia e prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aceitar esse convite daquele que chama sem questionar e dizer: eis-me aqui, estou partindo, só quero que tu vá comigo. Mais nada, Senhor. Se é tu que vai me mostrar o caminho, tu vai estar lá. Então, vamos seguir. E é isso que Abraão faz. Ele parte como o Senhor ordena e Ló, que está ali, que faz parte da sua parentela, olha aquele movimento, conhece o que está acontecendo, o que ele faz? Vou pegar a bênção e vou com Abraão. Ele se junta a Abraão e vai, meu irmão. Você está fraquinho, não está conseguindo, pega alguém que vai e vai com ele. Em nome de Jesus. Sabe? Se agarra em gente que está ouvindo Deus e que está sendo conduzido por Deus. Sabe? Para de se agarrar em gente que não quer nada com Deus. E se agarra em gente que está querendo Jesus, que está querendo o Evangelho, que está querendo Deus, e vai embora com essa pessoa, some. Não olha para trás, meu irmão.
Não olha para trás, minha irmã. A velha vida não te diz mais respeito. É janeiro de 2026. Deus está te chamando para o novo. Está te chamando para você levantar e partir. Pega as tuas coisas e vai. E vai. Então, não tenha medo. Partiu, pois, Abrão, como ordenou o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão. E aí o texto diz uma coisa que a gente, às vezes, não consegue entender. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Eu quero dizer para você, nunca é tarde, meu irmão, para começar uma nova vida com Deus. Nunca é tarde para você viver na perspectiva daquele que chama. Nunca é tarde para você virar um ciclo e começar um ciclo novo na tua vida. Nunca é tarde para você deixar as coisas velhas para trás. Nunca é tarde. Enquanto você estiver respirando, enquanto você estiver vivo, ainda é tempo. Ainda é tempo de você buscar a novidade de vida que Cristo tem para você. Ainda é tempo de sair, desse atoleiro que se tornou a velha vida para você. Versículo 5. Levou Abrão consigo Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então veja bem, à medida que ele vai caminhando, vai se destrinchando para ele o caminho, e Deus aparece em outros momentos e vai confirmando para ele a direção que ele deve seguir. Então, não espere, que o caminho se forme todo diante de você. Tenha coragem de partir na direção que Deus mandou você ir e entenda que no meio do caminho Deus vai continuar direcionando você para o caminho que Ele quer que você vá. Uma canção que eu compus há uns 20 anos atrás, tem a primeira frase da canção, diz assim: quem não anda, não vê o caminho se abrir. Quem não anda, não vê o caminho se abrir. Às vezes parece que está tudo fechado, meus irmãos. Mas é o limite que tem a sua visão, o seu olhar. Cada passo que você dá, a sua visão se amplia. Cada passo que você dá, a sua visão alcança mais direção. Então, a cada passo que você dá em direção a Deus, mais claro fica para você o que Deus quer para a tua vida. Mais claro se torna para você o que Deus tem para o teu futuro. Então, tenha coragem de dar um passo após o outro e ver o caminho se abrir diante de você. E ver as coisas acontecerem diante de você. E perceber que Deus está te guiando para um caminho novo, para uma terra nova. E ali, Abrão edifica um altar ao Senhor e invoca o nome do Senhor. Eu quero dizer uma última coisa para você. Nesse caminho de fé, nessa nova vida que Deus está te chamando, nessa transição de um momento da sua vida para outro, ou apenas nesse novo ciclo de um novo ano. À medida que você caminhar, edifique altares de adoração a Deus. Um perigo de você ir subindo para outros patamares é você se esquecer daquele que te levou até lá, daquele que te conduziu a essa subida, e você parar de depender de Deus. Você acha que dá conta. Cheguei até aqui, Senhor, aqui está tudo bem, aqui eu dou conta. Mas eu quero dizer para você, a gente nunca dá conta. A gente sempre precisa daquele que nos chamou. Então, à medida que você caminhar em cada passo, edifique altares de adoração, de oração e dependência a Deus na sua vida. Sempre traga à sua memória aquele que te chamou e aquele que sustenta você na caminhada. Nunca
deixe que nenhum resultado que você alcance te faça esquecer de Deus. Nunca permita que as coisas que os seus olhos vão ver a partir da coragem de caminhar na direção que Deus está te dando, te façam deixar de olhar para Ele como o que de fato é mais precioso na sua vida. Nenhuma beleza, nenhuma novidade se compara ao Deus que nos chamou, meus irmãos. Nesse caminho a gente vai conhecendo e vai se destrinchando para nós a grandeza, o tamanho e a beleza desse Deus. Se for a vontade de Deus mesmo que nós estamos vivendo, e ela tem que estar baseada nas Escrituras, não pode ser uma aventura, se for a vontade de Deus mesmo, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Você vai ter que se encontrar com essa vontade e treinar o teu coração para vê-la como algo agradável para a sua vida. Por mais que às vezes, em certos momentos, seja o que você não queira. Amém? Eu quero finalizar dizendo para você, vá para casa hoje e ore e peça a Deus fé. Pastor, percebi muitas coisas que eu discordo no seu discurso. Tudo bem, filho. Ninguém está aqui para ser sem crise. Mas vá para casa e fale com Deus. Vá para casa e leia a Escritura, não o que eu falei. E busque uma novidade de vida para esse ano de 2026. E que novidade de vida é essa? É Cristo, meus irmãos. Cristo é a maior novidade de todos os tempos. É um mistério que estava oculto pelos séculos e que foi revelado a nós. O Verbo vivo que desceu do céu, que encarnou, se tornou um de nós, para que nós crescêssemos no Filho. E por crer no Filho, tivéssemos os nossos pecados perdoados e fôssemos justificados por Ele. E nascêssemos de novo e fomos considerados filhos de Deus. Que o Senhor te abençoe, que Ele te dê um ano extraordinário e um ano de muita fé. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa igreja de gente tão querida, de olhar tão amável. Que o Senhor encha o coração dos meus irmãos de tudo aquilo que o Senhor revelou na Tua palavra. Não interpretações vãs, estranhas, mas a proposição verdadeira da Tua palavra para nós. Senhor, dá que esse ano de 2026 não seja apenas uma virada de ciclo emocional na nossa vida e a gente fique sentindo que vai melhorar coisa que não vai melhorar nada. Mas que seja mais do que isso, Senhor. Que a gente pegue essa oportunidade da virada emocional e a gente, em nome de Jesus, olhe para essa transição que Abraão fez e viva o Teu chamado para a nossa vida. Para que a gente possa, Senhor amado, ao Te obedecer, ao mudar, ao romper com velhas culturas e velhos hábitos, e ao ouvir a Tua voz na Tua Escritura, e ao sair, Senhor amado, dos lugares cômodos que a gente está e ter a coragem de partir para o cumprimento do Teu conselho para nós, a gente possa viver o Teu novo. Aquilo que o Senhor preparou para nós, para esse novo ano e para a nossa vida toda. Abençoa essa igreja e faz com que esse ciclo se cumpra aqui também e que essa igreja inteira caminhe para o novo que o Senhor tem para ela. Senhor amado, de maneira poderosa. Abençoa o pastor Moisés, Senhor Jesus, sua família, todos aqueles que carinhosamente compõem, Senhor amado, e de forma compromissada compõem o corpo de obreiros dessa casa e faz com que os teus filhos tenham direção clara do teu Espírito Santo para esse novo ano, Senhor amado, e para a direção que essa igreja precisa tomar.
que o Senhor conduza essa congregação, essa igreja, e que faça com que a cada dia, Senhor amado, esse pedaço do corpo de Cristo que está aqui, em Laranjeiras, seja uma bênção nesse lugar. Senhor amado, alcance vidas aqui nesse lugar. Senhor amado, e nas circunvizinhanças, Senhor Jesus, alcança a Zona Sul, alcança, Senhor amado, toda essa circunvizinhança com o Teu Evangelho, pregado a partir desse púlpito e a partir da vida dos irmãos dessa igreja. E faz com que esse ano seja um ano maravilhoso, bonito, de rompimento com velhas culturas e de crescimento, Senhor amado, pela adoção daquilo que o Senhor está propondo para essa igreja. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus e confiamos nesse Teu grande amor. Amém e amém.